Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus, capítulo 13, o verso 33. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Estamos no 2º ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus conta a parábola do fermento. Está em Mateus, capítulo 13, verso 33 a 35. O complemento desse texto está também em Marcos, capítulo 4, verso 33 e 34. Para compreender esta parábola, precisamos primeiro observar a sequência das parábolas constante em Mateus capítulo 13. Na parábola do semeador, vimos que há 4 tipos de terrenos. Só um ouve, compreende e persevera na palavra de Deus. Na parábola do joio, vimos a infiltração do maligno no seio do reino de Deus, por um processo de imitação. Na parábola do grão de mostarda, é demonstrado que o reino de Deus cresce, contudo, se torna também abrigo de aves, que representa interesses malignos. Resumindo, estas 3 parábolas demonstram que ao longo da história, do período que vai da crucificação e Pentecoste até a segunda vinda visível de Jesus, o santo conviverá com o profano, com o ímpio, com o maligno. É por esta razão que muitos se escandalizam com o que encontram na igreja e se afastam. Isto porque só enxergam a perspectiva humana. Todas estas parábolas foram proferidas para a multidão primariamente, não para os discípulos. E é com a parábola do fermento que Jesus encerra as parábolas para este público, a multidão. Nas 3 parábolas anteriores, vimos um homem lançando a semente. E este homem é o Filho do Homem, Jesus. Nesta parábola, uma mulher esconde fermento na farinha. Sabemos que Jesus separou para si 12 apóstolos, todos homens, e uma das razões é de ser eles responsáveis pela preservação da sã doutrina. Sobre a mulher agir em influência na igreja, Paulo faz a seguinte advertência. Ouça, está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mais tarde, Jesus mesmo faz outra advertência. Ouça, está em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Em síntese, a mulher da parábola representa aqueles que infiltram na sã doutrina da palavra de Deus, heresias que levam muitos a desviarem do evangelho, mesmo estando entre os filhos do reino. Aqui surge uma pergunta: mulher não pode ensinar a palavra de Deus? Sim, pode, desde que sua teologia esteja subordinada
a um pastor. Paulo trata dessa questão em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 a 16. Outro elemento que demonstra a infiltração das falsas doutrinas no reino de Deus é o fermento. Ouça, está em Lucas capítulo 2, o versículo 11. Nenhuma oferta de manjares, aliás, está em Levítico capítulo 2, o versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e mel nenhuma queimareis por oferta ao Senhor. Neste mesmo sentido, Paulo escreve, ouça, está em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Fazendo uma síntese sobre todas estas parábolas, precisamos compreender que o reino de Deus não é visto por sua aparência. O que Deus de fato está fazendo não é notícia de jornal. Por isso as parábolas, por meio delas, Jesus disse que está publicando as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Está em Mateus capítulo 13, o versículo 35. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.